Bom dia, crianças. Tudo bem? Eu espero que tenham passado a semana bem. A tia também tá bem. Tô com saudade. Em breve, se Deus quiser, estaremos juntos na sala novamente. Gente, vamos começar a nossa aula orando, né? Vamos então fechar os nossos olhos e vamos conversar com Deus. Então, para tudo que está fazendo e vamos conversar com Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por cada criança, ó Pai, que está, ó Pai, assistindo, ó Pai, esta aula, Senhor. Esteja, ó Pai, abençoando, as protegendo, Senhor, guardando suas famílias, as livrando do mal. Em nome de Jesus, amém. Gente, o tema da nossa aula hoje é uma oração especial. Vamos falar o nosso versículo? Nosso versículo ele está lá em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Gente, esse tá facinho, hein, de falar, hein? Vamos repetir com a tia. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Vamos conversar aqui um pouquinho. Ó, o que a gente faz todos os dias? A gente não tem uma rotina. Rotina é aquilo que a gente faz todos os dias. Então, a gente acorda, escova os dentes, vai para a escola, quem estuda de manhã vai para a escola, estuda, volta para casa, almoça, faz a lição. Isso a gente não faz todos os dias. Quem estuda à tarde faz a mesma coisa, só que em horário diferente. Acorda, faz a lição, almoça, aí vai para a escola. Só que a gente tem uma rotina, a gente faz as mesmas coisas durante a semana. E eu vou perguntar para vocês uma coisa. Nessa nossa rotina, nesse tempo que a gente tem durante o dia, quanto tempo que a gente encaixa para conversar com Deus? Será que a gente encaixa um tempinho para conversar com Deus? Para orar? Ou será que é muito corrido o nosso dia e a gente acaba nem orando? Vamos pensar nisso e vamos começar a nossa lição. Gente, orar é falar com Deus. O maior exemplo que Jesus deixou pra gente foi que a gente deve orar. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele dedicou um tempo para orar, sabia? Então nós devemos orar sempre. Ó, a tia vai ler aqui o que está escrito na Bíblia da Mulher, o que está aqui na revista da tia. O que é oração? Orar não é dizer a Deus o que deve ser feito. Orar é comunicar os desejos do nosso coração e confiar que Deus sabe o que faz e responderá da sua maneira e do seu tempo. Fé é crer que Deus ouve e fará o que é certo. Então, orar não quer dizer que a gente está orando e a gente está mandando Deus fazer. Não, nós estamos conversando, estamos falando o que está dentro do nosso coração, nós estamos expondo para Deus, nós estamos conversando com Deus. E Ele vai fazer o que for melhor para a gente. Gente, vamos começar a nossa lição que fala da oração. A tia tá com essas folhas aqui, então às vezes a tia vai demorar um pouquinho para virar a folha, tudo, tá bom? Gente, depois de ter tomado a ceia, Jesus caminhou com os discípulos até um lugar chamado Getsemane. Chegando lá, ele pediu que os discípulos esperassem. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Jesus estava triste, pois ele sabia o que aconteceria, mas estava nos planos de Deus que Jesus passasse por alguns momentos difíceis para a nossa salvação.
A Bíblia ela fala que todos pecam e ficam distantes de Deus. Quando um nenê nasce, ele já nasce pecador. Nossa, tia, mas o nenê não faz nada, mas ele já nasceu pecador. Então, todos nós somos pecadores e precisamos da salvação. Porque o pecado, ele leva à morte. O pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos separa de Deus. Se Jesus não tivesse vindo até a terra para nos salvar, nós iríamos estar separados de Deus para sempre. E foi por isso que Deus enviou o seu Filho à terra. Ele veio cumprir um plano de Deus. E então, Jesus pediu para que Pedro, Tiago e João ficassem ali orando. E Jesus disse assim para eles, olha só. A minha alma está esmagada pela tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Está lá em Marcos 14:34. A oração de Jesus, ela nos ajuda a ficarmos fortes nos momentos difíceis. Então, Jesus foi mais à frente e ele se ajoelhou e ele encostou, ele inclinou o seu rosto sobre a terra, sobre o chão, né? E disse em oração: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus foi obediente em orar assim, sabia? Ele estava passando por um momento difícil, um momento de sofrimento, mas mesmo assim, na oração dele, ele pediu para que fosse feita a vontade de Deus. Depois dessa oração, ele voltou para falar com os discípulos. Gente, o que vocês acham que os discípulos estavam fazendo? Será que alguém sabe me dizer? Vai pensar aí. Gente, eles não estavam vigiando, igual Jesus tinha falado para eles. Eles estavam dormindo. Gente, então Jesus, quando chegou lá, ele acordou eles e falou: vou voltar e vou orar novamente. E enquanto ele orava, ele estava tão angustiado, Jesus, que o suor dele se transformava em gotas de sangue. Gente, já pensou quanta angústia Jesus estava sentindo naquele momento? Mas nessa hora apareceu um anjo para confortá-lo. Gente, olha que maravilha, que delícia! Enquanto Jesus estava passando por aquele sofrimento, veio um anjo confortá-lo. Gente, a oração, ela é realmente poderosa. Mas, mais uma vez, Jesus foi até os discípulos. E agora? O que será que os discípulos estavam fazendo? Estavam fazendo o que Jesus falou para eles ficarem lá vigiando? Será que eles estavam acordados agora? Estavam orando também? Não, gente. Eles não estavam orando. Eles estavam dormindo de novo. Não estavam orando. E nem vigiando. Jesus fez isso por 3 vezes. Ele foi até o local, ajoelhou, orou, voltou para olhar os discípulos, ver se os discípulos estavam orando e vigiando. Eles estavam dormindo. Aí Jesus acordou eles, foi novamente orar, voltou, foi ver se os discípulos estavam vigiando e orando. Eles estavam dormindo. Jesus voltou, acordou eles, voltou para orar. 3 vezes isso aconteceu, gente. Na 3ª vez, Jesus acordou os discípulos e disse assim: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Está lá em Mateus 26:45. Nesse momento, gente, chegou Judas e os líderes religiosos, os guardas, uma multidão que não gostava de Jesus, chegou todo mundo junto naquele momento para prendê-los.
E Judas, então, como tinha combinado, ele mostraria quem era Jesus cumprimentando com um beijo. E então ele receberia 30 moedas de prata. Então ele foi lá e deu um beijo no rosto de Jesus para mostrar quem era Jesus para o povo, para prendê-lo. Naquela hora, os soldados vieram para amarrar e prender Jesus. Pedro então pegou a sua espada, cortou a orelha de um dos servos do chefe dos sacerdotes. Jesus então o repreendeu, deu bronca nele. Sabia que aquilo estava fazendo parte de um plano especial de Deus. Jesus então imediatamente foi lá e colocou a orelha novamente no lugar, gente. Já pensou, gente? Jesus era poderoso. Ele fazia milagres. Então Pedro foi lá e cortou a orelha. Quando ele cortou a orelha, Jesus foi lá e colocou novamente a orelha no lugar. Gente, mesmo ele passando por muitas tristezas, ele teve compaixão do soldado que estava lá e o curou. Jesus então foi levado pelos soldados até a casa de Caifás, o chefe do sacerdote daquela época. Lá eles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Eles tinham que ter uma desculpa para condenar Jesus. Várias pessoas mentirosas tentaram falar mal de Jesus. E Jesus ficava quieto diante de diversas acusações. E então Caifás perguntou se ele era realmente filho de Deus. Sabem o que ele respondeu? Está lá em Mateus 26:64. Eu vou ler para vocês. Primeiro eu vou ler o que ele perguntou. Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? E Jesus então respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí falaram que ele havia blasfemado, gente. Depois dessa resposta, acusaram ele que ele estava mentindo. Olha só, gente. E que era muito grave o que eles estavam fazendo. E que ele merecia pena de morte. Ele merecia morrer. Os soldados então bateram em Jesus, zombaram de Jesus. Enquanto isso, Pedro ficou lá do lado de fora, tentando saber o que estava acontecendo com Jesus, lá dentro. Algumas pessoas viram Pedro e aí falaram: olha, ele anda também com Jesus, olha. Reconheceram ele, né? Que ele andava com Jesus. E então ele falou: não, vocês estão enganados, não sou eu. Não, eu não ando com ele. Quando Pedro disse isso pela terceira vez, o galo cantou. E então ele se lembrou que Jesus havia lhe dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus então foi levado diante do Pilatos, pois era ele quem autorizava ou não a pena de morte. Pilatos não achou nenhuma acusação grave contra Jesus, mas o povo queria condenar Jesus. E então Pilatos sugeriu o seguinte: ele sugeriu que o povo escolhesse um prisioneiro para ser solto. E esse prisioneiro era Barrabás. Barrabás era um homem muito mau. E aí então ele falou assim: quem vocês escolhem? Vou soltar um: Jesus ou Barrabás? Adivinha o que o povo falou, gente? Acreditem, Barrabás. Falaram para soltar Barrabás. E então Jesus foi entregue aos soldados para ser crucificado. Gente,
Olha só, o que será que Jesus ainda ia passar? Jesus, ele sempre orava a Deus. A Bíblia nos mostra diversas passagens que Jesus buscava Deus em oração. Nós aprendemos hoje que Jesus, ele buscou a Deus num momento difícil da sua vida. Ele orou antes de enfrentar uma dificuldade. E ele quer que nós façamos a mesma coisa. Antes, quando a gente está passando por alguma dificuldade, algum momento triste, ele quer que nós vamos até ele, que nós oremos, nos prostremos diante de Deus, ajoelhemos igual Jesus fez. Ele se ajoelhou, ele prostrou a sua cabeça, ele inclinou a sua cabeça até o chão, pedindo para que Deus estivesse intervindo na vida dele, estivesse agindo na vida dele. E é assim que a gente também deve fazer. Gente, Jesus nos ensina a orar nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nós não devemos esquecer que sempre devemos orar. Quando estamos tristes, nós temos que orar. Quando estamos felizes também. Mas ele nos ensinou aqui, nessa passagem, de que devemos orar em momentos difíceis. E, para encerrar, a gente tem a nossa lição, né? Vocês vão fazer a atividade de vocês. Vai precisar, olha, de lápis de cor, tesoura, cola. Vocês vão ter que recortar, ó. Recorte uma cópia da figura de Jesus orando e cole no espaço indicado. Depois vocês poderão colorir a cena. E o outro é para vocês enumerarem as frases de acordo com as sequências dos fatos. Então, devem ter várias imagens para vocês enumerarem. Então, Jesus orando, Jesus sendo levado para ser crucificado, a multidão. Então, vocês vão colocar a ordem dos fatos. Combinado? E tem a atividade complementar. A atividade que vocês podem fazer na casa de vocês, ó. Preparados? Sim ou não? Diga que os discípulos não estavam preparados, certo? Os discípulos, eles não estavam preparados quando Jesus pediu para que eles ficassem orando. Então, vocês vão brincar de vivo ou morto, como se fosse vivo ou morto. Então, só que a gente vai falar preparados? Sim, vocês vão ficar em pé. Não, vocês vão agachar. Isso vocês vão fazer, quem tiver com o pai e com a mãe vai pedir para o pai e para a mãe falar. Preparados? Sim. Então, quando falar sim, vocês ficam em pé. Não, vocês agacham. Combinado? Não esqueçam de fazer todas as atividades. E também tem mais um, olha. Tem um lembrete de oração. Olha, o meu tá grande. O meu tá com o nosso versículo. Vocês vão pegar pedacinhos de papel e vão colocar em locais que vocês sempre vão mexer. Se vocês abrem bastante o armário, se vocês abrem a geladeira. E aí vocês vão colocar lembretes para vocês estarem orando. Eu coloquei o versículo, ó. Orai sem cessar. Para eu lembrar sempre de estar orando. Toda hora lembrar, falar, não, eu preciso tirar um tempo para conversar com Deus. E aí vocês vão colocar vários papeizinhos pela casa para que vocês possam estar orando durante essa semana e sempre, né? Combinado? Um super beijo da tia Rê, que Deus abençoe vocês. Eu tô morrendo de saudades. Um beijo!